Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar do RBFF, né? O fundo imobiliário que investe em cotas de outros fundos imobiliários da Rio Bravo, uma outra grande gestora aí do mercado de fundos imobiliários. Vamos utilizar o relatório gerencial de junho, né, mais atualizado. Antes, rapidamente, aquelas informações gerais, tá? Um fundo que tem taxa de administração e gestão de 0,78 sobre o valor de mercado, então é uma taxa relativamente baixa e sobre o valor de mercado, né? Então tem um alinhamento ali com o gestor e com o desempenho, né, do fundo, do cotista. Claro, o gestor vai querer que o valor de mercado do fundo, né, se valorize para ele poder também ganhar mais, né? Além de ter uma taxa de performance ali de 20% do que exceder o IFIX, né? O IFIX é o benchmark aí do mercado de fundos imobiliários, então também nada mais justo, tá? Um fundo atingiu ali 23.035 cotistas, tá? Então, passando aqui para aquele belo overview que a gente está acostumado, né? Então a gente já vê uma diferença ali, né? Cota patrimonial 66,27, cota de mercado 60,34, o que vai dar um desconto, né, de aproximadamente 9% ali. Ele está sendo negociado a 91% do seu valor patrimonial, né? Atualmente estão 43 fundos imobiliários investidos, né? Então, você, ao investir no RBFF11, você tem ali uma diversificação, isso é inegável. A gente já vai ver a carteira, ou seja, você vai ter acesso aos fundos imobiliários que o gestor da Rio Bravo está investindo, tá? Então, a gente vai ver também quanto ele distribuiu esse mês e quanto ele distribuiu, deu um dividend yield anualizado de 10,14. Lembrando, claro, que, né, os rendimentos dos fundos imobiliários são isentos, tá? Para as pessoas físicas, tá? Então, aqui a gente vê quanto ele distribuiu, né? Ele pagou ali 51 centavos, tá, por cota, como a gente já viu, um yield de 10,1, e ainda tem uma reserva ali acumulada e não distribuída de 14 centavos. Ele deu um guidance ali que vai ficar entre 53 e entre 49 centavos. Ele vem pagando ali 50, 51 centavos por cota, dentro do guidance que ele deu, que é de pagar 53 a 49 centavos por mês aí, tá certo? Então, como a gente já viu, né, aproximadamente ali uns 9% de desconto, né, sobre o valor patrimonial. Ele colocou aqui 9,8. Isso aqui, né, como eu sempre falo, isso é um fato. Quem é inscrito aqui no canal já sabe disso. E, né, quando você tem cotas de outros fundos imobiliários, caso esses outros fundos imobiliários passem a negociar o seu valor justo, você teria um upside de mais 14,4%, tá? Levando a um total ali de 25,6% de potencial, né? Esse é o famoso duplo desconto, né, que estão presentes aí quando um FOF ele geralmente negocia com o valor sobre o seu valor patrimonial, tá certo? Então, uma coisa que precisa ficar clara aqui é que esse 9,8, se você comprar, né, na data, né, de fechamento do relatório, sei exatamente quanto está valendo hoje, né, no momento da gravação desse vídeo, mas isso aqui você estaria levando de fato 9,8, e esse 14,4 aqui é um potencial, tá? É uma possibilidade, isso aqui é um fato, tá certo? Então, passando aqui para os resultados, né? Você vê ali, claro, né? Ele investe em outros fundos imobiliários, então é normal que a maioria dos seus rendimentos sejam provenientes de fundos imobiliários e, claro, de tempos em tempos espera-se que ele faça, né, ganhos de capital. Nesse mês aqui, ele não fez ganho, ao contrário, ele fez até um prejuízo, né? Teve um prejuízo pequeno, mas teve, que prejudicou um pouquinho também o resultado e aquele resultado normal do caixa, né? Então tá aqui a divisão para o mês aqui, né? Ele colocou aqui, ó, você teve um ganho, né, um prejuízo, né, de capital que foi equivalente a 0,06 por cota, então prejudicou sim bastante o resultado desse mês. Uma despesa que fica mais ou menos normal ali na faixa de 0,05, 0,02 veio de receita financeira e 0,44 ali o resultado mesmo, né, por cota ali, que ele, né, complementou, usou 7 centavos de reserva, né, que ele tinha, e ainda está com aquela reserva lá, né, 14 centavos ainda de reserva para distribuir nos próximos meses, tá certo? Então, como eu venho falando, ele vem pagando ali 2024, né? Pagou 50 centavos, a partir de março pagou 51 centavos,
não vem fugindo muito disso não, né? Então, um pouco do histórico aqui da distribuição, o gestor procura linearizar, e aqui ele traz, né, um exemplo, né, do que seriam ganhos de capital não realizados, tá? O equivalente ali a R$ 1,11, ou seja, isso seria caso ele fosse vender ali todas as suas cotas do fundo, ele teria um ganho de capital de 1,01 aqui em junho, e, enfim, está aqui um pouco do histórico, né? A variação mensal, claro que a oscilação do valor das cotas que estão presentes, né, dos fundos imobiliários da carteira vai influenciar aqui nesse possível ganho de capital, né? Então, está aqui, a gente já viu um dividend yield pela cota de mercado de 10,1, se a gente levar em consideração a patrimonial 9,2, tá certo? Em termos de rentabilidade, tá? A verdade é que ele perde para o CDI e perde para o IFIX desde o seu início, e nos últimos 12 meses ele até fica ali, né, mais ou menos empatado com o IFIX, mas continua perdendo para o CDI, tá certo? Ele tem aumentado ali, né, devagar e sempre o número de cotistas, tá? Que também é positivo a longo prazo. Aqui ele faz a divisão da estratégia, que está melhor ali, de maneira mais gráfica, para a gente entender. Então, vamos primeiro olhar aqui, a gente chega na carteira do fundo, você já vai ver quais fundos imobiliários o gestor investe. Então, aqui, a alocação setorial, né, um peso grande em fundos de recebíveis, fundos de shopping e varejo, e industrial e logística, tá certo? E pesos menores aqui nos demais segmentos. FIIs de escritório 14,3, ele já está 96,4 investido, né, no seu core business, né, no caso aqui são cotas de outros fundos imobiliários, e apenas 3,6 em caixa, mas que ainda, né, é um valor relativamente que dá para ele diminuir ainda mais aqui esse valor de caixa, tá? Aqui ele faz um comparativo, né, do quanto tem na carteira teórica do IFIX, quanto tem na alocação. Você vê que ele está sobrealocado, por exemplo, aqui em shoppings, tá? Ele está subalocado em recebíveis, está mais ou menos um pouco, né, igual ali em logística. Escritório ele também está um pouco sobrealocado, enfim, está aqui essa comparação também bacana, tá? Então aqui a gente chega na cereja do bolo, tá? Que você ficou até o final, você vai ser recompensado agora, que é ter acesso ali à carteira completa, né, ou quase completa, as principais posições, né, de 1% para cima, que o gestor possui. Então, a maior posição do fundo hoje é o BTLG, né, um fundo imobiliário de logística do BTG, com 7,5. Aqui tem 2 pontos de atenção, né, que estão posições também grandes, de 7,1% e 7%, né, o RCRBR e o RBVA, que são fundos da própria Rio Bravo, tá? Ele tem um limite ali de 30%, atualmente acho que está em 25 ponto alguma coisa, então, né, são fundos aí da própria casa, que há um certo ali conflito, né, de interesse. Então ele tem, né, esse RBED11 também são deles, enfim. E aí você deixa aí nos comentários, se quiser dar até um pausa nesse momento para ver com mais detalhes aqui, ó, quais fundos imobiliários o gestor está investindo. Eu marquei aqui para vocês, tá? Os que eu tenho na minha carteira, não é a carteira completa, mas, por exemplo, eu tenho BTLG, eu tenho XPML, VISC, XPLG, VILG11, BRCR11, tá? JSRE, Bresco e o Tegar. Então, isso é importante de você analisar. Claro que, né, esse é um fundo imobiliário de gestão ativa, então isso aqui pode trocar, mas é importante analisar, né, a sua carteira pessoal e a sua carteira do gestor, se não tem muita posição em comum. Se tiver, né, passa a não ser tão interessante assim, né, pelo menos a curto prazo, né? Como eu falei, né, o gestor ele está ali ativamente, então isso, né, esses fundos eles vão mudando ao longo do tempo, tá? Mas não deixa de ser interessante também a gente olhar a carteira do gestor, tá certo? Então, para a gente fechar aqui, tá? Como eu falei, aqui está o limite máximo dele, né? 25 ponto... Na verdade, o limite é 30, hoje ele está em 25,2, investido em fundos da própria casa. Se eu for segmentar aqui por gestora, a própria Rio Bravo, né, vem em primeiro aqui com 25,2. Isso, na minha opinião, é um pouco demais, né? Enfim, a indústria talvez ainda não evoluiu a esse ponto, ou não ficou grande o suficiente para que a gente possa proibir, né, os gestores de investir em fundos da própria casa, porque, evidentemente, há um conflito de interesse aí. Isso é normal também, não é
uma especificidade da Rio Bravo, quase todos os FOFs têm fundos da própria casa, né, na sua carteira, enfim, está aqui a distribuição por gestão, fica só esse alerta aí, tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like aí para dar uma moral para esse vídeo poder chegar a mais investidores e investidoras. Valeu, grande abraço.